Pessoal, mais um encontro para a gente dar sequência aos temas de direito constitucional. Nós vamos agora conversar sobre um ponto residual, ponto que falta, né? É o ponto família, criança, adolescente e idoso. Algo que começa no texto constitucional a partir do artigo 226 e vai até o 230. É bem tranquila essa parte, envolve muita leitura. É importante, mas envolve muita leitura. Vou trabalhar contigo, depois vou resolver com você algumas questões que a Consulplan já fez em outros concursos públicos, tá bom? Família, criança, adolescente, jovem, idoso. Tudo começa com o artigo 226 da Constituição, que diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Eu poderia ficar aqui discutindo sobre a importância que o texto constitucional deu para a família, na medida em que colocou-a como base da sociedade, mas não me parece que seja esse o propósito. Vamos direto ao parágrafo 1º que diz: o casamento é civil e gratuita a celebração. Então o casamento é um ato civil, não é um ato religioso, não necessariamente, né? É aquilo que a gente viu na aula passada. O lugar do Estado é cuidando de coisas do Estado. O lugar da religião é cuidando coisas da religião. Lembra? Eu falei o artigo 19, inciso 1º, vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer igrejas, cultos, subvencioná-los, né? Lembra? A gente conversou um pouco sobre aquilo. Então, o casamento é um ato civil, é um ato que vai mudar o seu estado civil de solteiro, vai para casado, né? E é gratuita a celebração. Muito simples, então. Agora, o casamento religioso, ele não é ignorado pelo texto constitucional. Ao contrário, ele vem e fala, olha, o casamento religioso, ele tem efeito civil, sim, na forma da lei. Mas o casamento é um ato, antes de qualquer coisa, civil, não necessariamente religioso. Mas o casamento que você fez na tua igreja, se presentes os pressupostos colocados lá no Código Civil, por exemplo, as partes são maiores, são capazes, há testemunhas, não há impedimento, o casamento religioso ele tem efeito civil, ele vale da mesma forma. Né? Muito simples, então, esse artigo 226, parágrafo 3º, ou melhor, 2º. Parágrafo 3º, ele vem e traz, né, uma previsão bastante interessante que muitos já usaram para negar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O parágrafo 3º, ele vem e diz que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, o que você tem aí é um dispositivo, é um parágrafo que diz que o casamento, ou melhor, o Estado, ele vai reconhecer a união estável entre homem e mulher. Ponto. E vai converter isso em casamento, na forma da lei. Então aí você tem um dispositivo que historicamente é muito relevante. Antes de 88, quando foi criada a Constituição, a mulher que vivia em regime de união estável com o homem não tinha direitos assegurados. Então acontecia muito de o cara viver com uma mulher em regime de união estável, mas aí com o óbito dele, ela não herdava nada, ela não tinha nenhum direito previdenciário garantido. Isso foi mudado com essa disposição que veio e disse, olha, para efeito da proteção do Estado, a gente vai reconhecer sim a união estável entre homem e mulher. Então, os efeitos dessa união serão os mesmos efeitos de uma união formalizada, através de um casamento. E a lei vai facilitar, vai dar incentivos para que as pessoas saiam dessa situação e, de fato, se casem. Ponto. Só isso que aí está escrito. Não está escrito aí que pessoas do mesmo sexo não podem se unir. Obviamente podem, né? Dentro de uma premissa de igualdade, que a gente inclusive já viu há várias aulas atrás, as pessoas podem, não há diferença. Que seja, cada um sabe o que quer fazer com a sua própria vida. Então, atenção para esse parágrafo 3º, ele não está proibindo, veja lá, ó, a união entre pessoas do mesmo sexo, apenas está dizendo que homem e mulher que vivam em regime de união estável terão facilidades para converter isso em casamento. Tá bom?
Show de bola! Estamos trabalhando aí com o dispositivo, hein? Depois, você tem o parágrafo 4º, que diz que entende-se também como entidade familiar aquela comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Sim, naturalmente, hoje em dia as relações familiares são múltiplas, né? É pai que vive com filho, é mãe que vive com tio, sobrinho, vô e vó que cuidam da criança, então tudo isso é considerado família. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, também antes de 88, quando a sociedade era mais machista do que é hoje, falava-se muito que o homem era o chefe da família. Não, não é. Não é mais. E não sei nem se um dia foi. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos de comum acordo, igualmente, entre homem e mulher. Tá bom? Muito simples, né? Muito lógico esse parágrafo 5º. O casamento civil, diz o parágrafo 6º. Olha que interessante. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Olha que lindo. Até 2010, primeiro a pessoa tinha que se separar, ficar 2 anos nessa condição para depois pedir o divórcio. Então eu, por algum motivo, não via mais fundamento para manter-me com a minha esposa. Não quero mais, a gente já, enfim, bateu o martelo que não queremos passar o resto das vidas juntos. Primeiro a gente tinha que se separar. E o status era separado, ficava nisso, separado. Pô, ainda tô lá, né, conectado com ele, com ela. Depois de 2 anos, aí sim a gente se divorciava, ou seja, tinha que começar tudo de novo o processo. Bah, que saco, né? O casamento civil hoje ele pode ser dissolvido diretamente pelo divórcio. Acabou. Não tem por que esperar. Não tem por que esperar. Bem simples. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, isso é bom para a prova. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, queremos dizer aí nesse dispositivo que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, se o casal quer ter lá 20 filhos, ele pode. Mas o Estado, ele pode orientar, ele pode propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, na medida em que ele vem, por exemplo, e fala assim, ó, 20 é demais, né? Será que não é demais? Pensa em tudo que você vai ter que fazer, abrir mão. Ele não pode proibir a pessoa ter 20, mas pode bem orientá-la. Correto? Maravilha. E é vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. A China, por exemplo, ó, só pode ter um filho, não pode ter mais. Isso naturalmente é proibido, né? Não faria o menor sentido aqui no Brasil. Tá bom? Legal. Daí, você pode ir lá para o parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. É uma triste constatação do direito criminal, mas muitas agressões, muitos casos de estupro, eles partem diretamente daquele que tem o dever de zelar pela família, do pai, padrasto, avô. É um horror, né? E o Estado ele tem que voltar para essa realidade, ele tem que criar aí condições, tá bom? Show de bola, né, galera? Esse é o 226. O 227, ele vai, assim, falar um pouco sobre a criança, o adolescente e o jovem. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então esse é o artigo 227. Primeiro, note que a responsabilidade
é da sociedade, do Estado e da família. Não é só de um nem de outro. Correto? É de todos. E todos vão se esforçar para proporcionar ao jovem, à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade, todos esses direitos que aí estão. Esse é um dispositivo de mera leitura. Não há muito o que discutir em torno dele, tá bom? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, adolescente, jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo-se aos seguintes preceitos: aplicação do percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materna e infantil. Então sim, o Estado ele vai cuidar, né, da assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, na medida em que destinará percentual de recursos públicos para a saúde na assistência materno e infantil, ou seja, aqueles primeiros cuidados, né, bem simples. Também o Estado vai se empenhar na criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de obstáculos arquitetônicos, inclusive de todas as formas de discriminação. Então, há muito tempo, o Estado brasileiro ele se volta para o cuidado com aquela pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, né? Uma deficiência física, sensorial ou mental, como aí é colocado. E esse cuidado do Estado passa, inclusive, pela reavaliação arquitetônica dos prédios. Então, você sabe que hoje em dia praticamente todo prédio público ele tem acessibilidade garantida, não pode mais, né, um fórum, uma escola, um hospital, não ter lá a entrada para cadeirante, por exemplo, né, muito simples esse dispositivo. A lei também disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. É a mesma coisa, né? Também nos ônibus haverá uma necessidade, uma imposição de respeito às pessoas portadoras de necessidades especiais. Muito simples esse dispositivo. Bom, o direito à proteção especial, que se volta também para essas crianças, adolescentes e idosos, ou melhor, crianças, jovens, adolescentes, também abrange aspectos, idades mínimas, de 14 anos para admissão ao trabalho, observando-se o disposto no artigo 7º, inciso 33, que a gente, inclusive, estudou. A gente estudou. Esse 7º, inciso 33, ele diz que pessoas menores de 14 anos não podem trabalhar, 14 aos 16 podem trabalhar na condição de aprendizes, 16 aos 18 podem, só não podem trabalhar em trabalhos insalubres, perigosos ou noturnos. Garantia de direito previdenciário e trabalhista também para essas pessoas, crianças, né? Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola e garantia do pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Então, maravilha, também está dito aí, está esclarecido aí que o Estado vai informar sobre o menor de idade, ou informar o menor de idade, sobre o que é um ato infracional. Olha, se você praticar tal e qual conduta, você será processado criminalmente. Não é porque você é jovem que você vai ficar safado disso. Brevidade na punição. Estímulo do Poder Judiciário através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então o Estado, sim, mais uma vez, olha que maravilha, ele se empenha em proteger a criança que está no processo de adoção. Beleza, também programas o Estado vai criar de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. A lei vai punir severamente
o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e do adolescente, a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiro. Então atenção, aqui tem um dispositivo interessante, né? O estrangeiro ele pode adotar crianças no Brasil, mas na forma da lei. Cabe à lei dizer exatamente quais são os requisitos para que isso aconteça. E a lei deve tomar muito cuidado, né, para salvaguardar a criança de violências. A história, as notícias dão conta aí de crianças que são adotadas no Brasil, levadas para fora e abusadas, violentadas e submetidas a horríveis tratamentos. Não é isso que a gente quer, né? O parágrafo 6º é lindo. É engraçado como a sociedade vai se reinventando nos seus hábitos, né? Bom, os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, antigamente, eu me lembro muito disso, né? Eu era criança, a gente ouvia falar em filho bastardo. Eu nasci na década de 80, né? Começo da década de 80, e na época não havia essa previsão, a Constituição era outra, e aquele filho havido fora da relação de matrimônio era o filho bastardo, como se fosse digno ele do adjetivo, como se tivesse feito ele alguma coisa errada. Não fez nada, ninguém fez, não sei se fez também, não cabe a gente dizer, mas é fato que esse tipo de discriminação não pode, e discriminação relacionada à concessão de direito também não. Tá bom? No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se em consideração, blá blá, não interessa. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, que vai destinar-se à regulamentação dos direitos dos jovens, Plano Nacional de Juventude, de duração decenal. Cuidado, não é atribuição bienal, quadrienal, não, é duração decenal, né? Também são penalmente, esse daí é interessante, né? São penalmente inimputáveis os menores de 18, sujeitos às normas da legislação especial. Então esse daí é o dispositivo que dá o que falar, né? Ah, menor de 18 anos fica impune. Não, ele não fica impune. Ele é inimputável, ele não responde criminalmente, mas ele é sujeito sim a medidas de segurança. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É uma troca, né? Uma questão ética. Os pais cuidam da gente e a gente cuida dos pais quando chegar a hora. Legal, né? Esse é o artigo 229 da Constituição. E aí, para finalizar, o artigo 230 diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Cuidado, idoso, então, ele vai ser mantido preferencialmente no lar. O asilo é uma medida excepcional, é o que diz a Constituição. E aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Correto? Então, show de bola, galera. Esse é o tema, né? Esse é o artigo em questão. Esse é o assunto em questão, tenho para mim. Daí para frente, chegou a hora de revisar, chegou a hora de responder questões para entender mais ou menos como a Consulplan cobra esses assuntos. E nos 10 minutos finais, vou dividir contigo aqui algumas impressões sobre a Consulplan. Tá? Uma primeira questão, que versa lá sobre o tema já estudado, princípios fundamentais, é essa daqui, ó. Inclusive do TJ de Minas, né? Quanto aos fundamentos, objetivos e princípios da República Federativa do Brasil, é incorreto afirmar que, essas que são de incorreto eu vou trabalhando aí direto, não constitui como fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Não, pera lá, tá errado, né? Tá errado. Quer que eu veja todas com você? Eu vou ver todas primeiro, vamos lá, ó. Não constitui como fundamento da República Federativa do Brasil
o pluralismo político. Garantir o desenvolvimento nacional é o objetivo fundamental da República Federativa. A República Federativa rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Depois, cadê você? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E aí tem letra E? Não, não tem letra E. Bom, na verdade sim, desculpa, né, não dava nem para ter lido a outra. A incorreta não constitui como fundamento o pluralismo político? Claro que constitui. Óbvio, constitui lá no artigo 1º da Constituição. Desculpe aí a gafe, a gente sempre vai respondendo querendo buscar a verdadeira, e aqui a gente quer a incorreta. De acordo com o artigo 1º, inciso 5, o pluralismo político é sim o fundamento da República Federativa do Brasil, então já é essa que a gente marca. Garantir o desenvolvimento nacional é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, é verdade. Isso é a mais pura verdade. Está lá no artigo 3º da Constituição. A República Federativa rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Também é o artigo mais programático da Constituição. Poxa, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Está lá na Constituição. Assim como está lá na Constituição que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a construção de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aí você vai encontrar lá no artigo 4º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Galera, então é isso. Tá? Essa questãozinha está liquidada. Mas um tema muito recorrente na Consulplan é o tema dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, eu receio que ele estará lá na sua prova. E eu trago para você uma questãozinha aqui de largada. Vou sonegar uma informação que não contribui em nada. A Constituição da República Brasileira reconheceu a instituição do Tribunal do Júri como competente para julgar os crimes dolosos contra a vida com a organização que lidera a legislação, assegurando-lhe explicitamente tradicionais valores, exceto princípio do contraditório, sigilo das votações, soberania dos veredictos e aí também, por fim, a plenitude da defesa. Então é interessante, quando a Constituição se volta para a análise do Tribunal do Júri, quando ela se volta para discorrer sobre o Tribunal do Júri, ela diz que ele, Tribunal do Júri, tem para si garantidos os seguintes princípios: sigilo de votações, soberania dos veredictos e plenitude de defesa. Não fala nada a Constituição, nessa parte específica do Tribunal do Júri, sobre o princípio do contraditório. Não que não haja contraditório no Tribunal do Júri. Claro que há. Atenção porque eu vou dizer, claro que há. Mas a Constituição, no artigo 5º, inciso 38, que é o dispositivo que regulamenta o Tribunal do Júri, nada fala a respeito dele. Então a gente marca aí o item A. Tá bom? Beleza. Antônio, fiquei curioso o que você riscou ali. Nada demais, é que às vezes a gente vai copiando as questões do site e quando a gente resolve certo, a gente parece resolver certo. E às vezes aparece um resolver errado também, porque sim, todo mundo erra a questão. E a gente está aqui no momento de treino, tá bom? Show de bola, galera. Quase acabando aí, hein? Mais uma aqui, ó. Veja só. São termos determinantes dos direitos e deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição. A manifestação do pensamento tem por premissa ser livre em qualquer situação. Vou responder uma a uma, tá? Não, tá errado. Tá errado porque a manifestação do pensamento ela pode ser feita sendo vedado o anonimato. Então a 1 tá errada. 2. A liberdade de associação para fins lícitos é plena para associação de toda a natureza. Não. Ela é plena para fim lícito, ela é autorizada para fins lícitos, né? E é vedada a associação paramilitar. Então não existe associação paramilitar. Cuidado.
1 e 2, então, até agora estão erradas. Depois, o acesso à informação é assegurado a todos, podendo o profissional da imprensa, em seu exercício profissional, resguardar o sigilo da fonte. Aí é verdade. Aí é bem verdade. Então, o item 3 é verdadeiro, o sigilo da fonte é resguardado. O direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de obras pertence aos autores, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, o que a gente tem aí, né, para responder? Tem mais uma aqui, mais uma alternativa. O item 4 é verdadeiro, porque sim, o item, ou melhor, o direito de utilização, publicação ou reprodução das obras pertence aos autores e eles podem transmitir aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A gente estuda isso lá no artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal. 5º, inciso 27 da Constituição Federal. Tá bom? Então o gabarito aí é a letra E, de fato. Bom, galera, vocês já sentiram, a partir dessas rápidas questões aqui, pular para uma outra só, que a Consulplan ela prestigia muito a literalidade, né? Isso se manifesta também em questões como esta. São isentos do pagamento de custas e taxas judiciais, que habeas data, habeas corpus, ação popular e o mandado de segurança. A Constituição nada fala sobre custas de mandado de segurança, não isenta. Isenta habeas data, habeas corpus e também ação popular. É verdade que isenta para aquele que de boa fé ajuiza e perde, né? Mas ainda assim isenta. Agora, mandado de segurança não há nenhuma menção à isenção, portanto marcamos esta daí como a verdadeira. Beleza, galera? Então é isso. Tem mais alguma? Eu acho que não. Acho que valeu. Só uma última aqui, para a gente rever o tema nacionalidade, que me parece também interessante. Isso pode cair na prova. Última questão. São brasileiros natos, exceto os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Parece a mesma coisa, Antônio? E aí, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí, qual que é a verdadeira? Então vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país de origem. É verdade, está lá no artigo 12, inciso 1, a linha A. Então estes são brasileiros natos com toda certeza. Agora, nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses estejam a serviço do seu país, não, esses daí não são brasileiros natos. Se nasceu no país de origem, Deus me livre e guarde, não são brasileiros natos, né? Beleza. E aí a de baixo está certa, é brasileiro nato, o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Estes são sim brasileiros natos, está lá no artigo 12.1b, e no 12.1c você tem a redação que você encontra aí. Beleza, galera? Literalidade, compreensão, raciocínio, dedicação, força de vontade, paixão, emoção, alegria, são algumas das coisas que você tem que internalizar para conseguir a aprovação. E ela vem. Pode ter certeza que ela vem. Eu agradeço a sua participação, um grande abraço, te vejo por aí, obrigado pela sua paciência, fique com Deus, você que fez aí o Aprova Concursos, ou melhor, cadê você aqui, o melhor curso preparatório do mundo. Grande abraço, se cuide e vai lá, arrebenta.